Lucas capítulo 15. Estamos gastando um tempo em ver de mais perto a história que Jesus conta sobre o filho pródigo. Começamos já na semana passada, vamos continuar nessa semana. Se você perdeu semana passada, recomendo que você assista no vídeo para você entender. Porque Lucas 15, a parábola do filho pródigo, Jesus está sinalizando a forma ideal que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Se você quer entender como se relaciona com Deus, temos que ouvir o que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim lhe repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Nós discorremos um pouco semana passada sobre a expectativa equivocada que nós temos sobre esse texto, de imaginar e entender que o foco do texto é tão somente o filho mais novo. E geralmente é a visão que nós temos do filho rebelde, o filho que sai, o filho que arrebenta com tudo, não é? E chegamos à conclusão domingo passado de que Jesus está contando a parábola do filho pródigo não era para os pecadores e nem para os publicanos. O foco da parábola do filho pródigo nunca foi o irmão mais novo. O foco de Jesus é no irmão mais velho.
Veja, aqui no texto, o filho mais novo pede a sua parte da herança. E aqui, irmãos, e é por isso que eu bato na tecla de você vir para a EBD, de você aprender na EBD, de você estudar na EBD. Porque você não pode ir para o texto bíblico, você não pode entender o que Jesus está contando àquele seu público com a nossa visão ocidental, com a visão que nós temos nos dias de hoje. Imaginando que fosse o seu pai, que fosse o seu tio, que fosse o seu avô, que fosse qualquer coisa parecida do nosso círculo de familiar. Porque não é assim, não tem o mesmo impacto. Nós temos que entender como funcionava aquela sociedade patriarcal. Como que funcionava o ambiente deles diante de um pedido desse que o filho faz ao pai, considerando o pai ainda vivo. Ainda vivo. Você vai ver sempre na Bíblia, há sempre uma questão mencionando o primogênito. E de fato o primogênito, o primeiro filho, tinha privilégios. Não só da bênção do pai, mas, por exemplo, o privilégio de receber o dobro da herança de seus irmãos. E como ali eram 2 irmãos, este menino mais novo receberia 1/3 da herança, porque os outros 2/3 seria do seu irmão mais velho. E ele faz esse pedido. Só que quando ele faz esse pedido àquela sociedade, àquela família, isso soa como um profundo desrespeito. Um desrespeito tal, a ponto de não precisar dizer mais nada, mas olha, eu queria mesmo que o senhor morresse. Gostaria que o senhor morresse. Era isso, em outras palavras, que ele está querendo dizer, porque eu quero a minha parte da herança. E aqui nós vemos que o filho mais novo, ele estava se relacionando, e na verdade ele pedia, o que ele queria eram as posses, e não o pai. É duro quando a gente descobre isso, né? Que os filhos não querem saber de nós, querem saber o que a gente tem. Não querem saber da nossa pessoa, querem saber da nossa riqueza. E é muito interessante você ver brigas aí a rodo. Por isso que, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, diria nosso Senhor. Eu lembro quando eu trabalhava no cartório, ia fazer escrituras, tinha determinados casos que eram escrituras de inventário, depois que saiu o inventário, era gente riquíssima. E as escrituras eram feitas em 2 turnos, porque uma turma que ia assinar não podia se encontrar com a outra, porque estavam brigando por causa de dinheiro, de herança, essas coisas todas. Tem muitas famílias que agem assim, muitos filhos que agem assim, que se relacionam com o pai, e o mais novo revela isso claramente, só faltou pôr no outdoor, quando ele faz esse pedido. Para o mais novo, o pai era o meio ou era o empecilho para ele se apoderar daquilo que seria dele por direito. Ele simplesmente não quer mais esperar o pai morrer, dá o que é meu, quero curtir minha vida. E o mais interessante, onde começamos a ver aqui, só uma pergunta que eu não fiz no sermão passado. Nós sabemos que o irmão mais novo são aqueles que querem viver deliberadamente, liberalmente. Tá? Os irmãos mais velhos são aqueles religiosos que a gente falou. Nós vamos ainda trabalhar muito mais aqui nos próximos sermões. E o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Jesus. Quem é o pai? Quem é o pai? Jesus está contando a história. Quem é o pai? É Deus. O pai, na palavra de Jesus, é Deus. Ok? Por quê? Porque agora vem assustadoramente a resposta do pai. Lembre-se, para aquela cultura patriarcal. Você vê um pai completamente aberto
solícito a repartir a propriedade entre os seus irmãos. Ou vender a propriedade e dar a parte dele para o filho mais novo. Isso choca quem está ouvindo, porque a atitude correta seria um levante, seria expulsar a socos e pontapés aquele menino, transformar aquele menino de uma forma indigna, porque ele insultou aquele homem, aquele patriarca. Era isso que aqueles ouvintes esperavam que fosse acontecer, mas esse pai amoroso pega e atende o pedido daquele menino. E aqui é interessante você observar e mergulhar um pouco no texto, principalmente, eu não sou muito assim ligado em estudar grego, hebraico, né, essas coisas, não sou um estudioso nesse nível. Mas a palavra grega aqui para propriedade, no texto de Lucas 15, propriedade, é bios. Não é uma palavra que denota alguma coisa financeira ou monetária. Ela quer dizer bios. Propriedade aqui é bios. Eu acho que dá para a gente saber o que é bios, né? O que é bios? De mesmo de biologia, o que é bios? Vida. Vida. Você vai entender e começar a entender que para o judeu, a questão, e para o oriental, a questão de terras e de propriedades estava intrinsecamente ligada com a raiz e com a questão da sua vida. E quando fala aqui que o pai, ele divide a propriedade, ele não está dividindo, aquele pai não está dividindo apenas a propriedade, ele não está perdendo apenas questão financeira, ele está abrindo mão de uma parte da sua vida. Aquele pai está entregando um pedaço de si, um pedaço da sua reputação, está se permitindo ser humilhado, ele suporta, aquele pai suporta com paciência, perder sua honra diante de tantos outros homens, principalmente diante de alguém que está tacitamente rejeitando o seu amor. É isso que aquele irmão mais novo está fazendo, deliberadamente, a cara de todo mundo, rejeitando o amor daquele pai. Você não morre? Dá-me o que é meu, e eu vou levar um pedaço da sua vida, e vou te desonrar aqui diante de todos, o seu nome vai ficar desonrado diante de toda a sociedade. Queridos, não é fácil ser rejeitado, sim ou não? Quem gosta aqui de ser rejeitado? Dá um glória a Deus aí, que eu vou orar por você agora. Ninguém gosta. Ninguém gosta, principalmente quando estamos dando amor, não é? Estamos amando. Vou confessar aqui que de vez em quando a Sofia me rejeita. Estou exalando amor para com a minha filha, e ela, não gosto disso, não sei o quê. Aí a Ágata vem e me lembra, ela está na adolescência, está naquela montanha russa de emoções, não sei o quê. Aí eu viro para ela, porque ela é desobediente, porque faz 12 anos que eu falo para ela, para de crescer, e ela continua crescendo, né? Esses pais besta aí que acham que o filho vai ficar pequenininho para sempre, né? Mas não é fácil. Quando você demonstra amor por alguém e você é rejeitado, né? Você fica irado, você fica bravo. Às vezes a gente pode até querer retalhar, né? Talvez você queira até fazer algo para aliviar a dor que você sentiu. Mas esse pai sustenta até o fim o sentimento de amor pelo seu filho e ele suporta. Ele suporta. E aí esse menino vai embora. Vai torrar a herança, né? Demorou meses para o pai tentar conseguir vender tudo. Vai torrar a herança. Torra a herança com meretrizes, com toda essa bagunça que o texto relata aqui. E aí ele cai em si, como diz no texto. E aí ele volta já com um plano traçado. Poxa, lá os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a que eu estou tendo aqui. E aí ele já pensa numa estratégia. Porque veja, não era tão somente voltar com a cara de pau. Para aquela sociedade, não. Para aquela sociedade, não.
há um ensinamento entre os rabinos principalmente ali, que tamanha desonra que o pai sofreu por aquele menino precisaria ser suprida por uma restituição. Você precisaria restituir o ofendido, restituir. Aquele menino sabia, por isso que ele ensaia e vem, olha, me trata como um empregado, me dá uma profissão, eu vou trabalhar e vou ter dinheiro e vou repondo e vou honrando o que eu desonrei de você, eu vou cobrir de volta o prejuízo. Era esse o plano que aquele menino tinha para voltar junto à sua família, nem como filho, nem como filho, nem como filho. E aí, mais uma vez, aquele pai surpreende. Fala para mim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, né? Nós tivemos oportunidade de evangelizar no presídio feminino, né? E é muito interessante que eu posso dizer para os irmãos que 98, 99% de quem vai visitar quem está preso é a mãe. É a mãe. Eu vivi um caso no meu outro ministério, meu ministério anterior, de uma mãe que teve o seu menino preso, filho preso. Ele vinha para a igreja, tal, desviou, foi preso. E o pai e a mãe, minhas ovelhas. Né? A Agatha uma vez e eu fomos levar essa mãe, que viagem, né? Nem sei onde que é mais o nome daquela cidade. Misericórdia. Que lugar horroroso. Ela não tinha como ir, nós pegamos o carro. Foi acho que 6 horas de estrada para o interiorzão de São Paulo, para chegar lá, largar ela na porta do presídio, para ela passar o dia inteiro visitando. A gente teve que caçar um lugar para a gente ficar, sem ventilador, sem nada, gente da glória. Para depois 5 da tarde passar lá, pegar ela para trazer ela de volta, porque não dava para ir voltar. Porque ela precisava ver o filho dela que tinha ido para lá. E eu conversando com aquele pai, eu falei assim: o irmão não pretende visitar seu filho na prisão? Ele falou: eu não. Ele escolheu esse caminho, ele que fique lá. Eu falei: mas irmão, é seu filho. Não, ele que fique lá. Se ele tivesse me ouvido, tivesse me obedecido, ele que fique lá. Irmãos, é fácil condenar esse pai, mas o raciocínio desse pai não está de todo errado. Friamente falando. Friamente falando. Eu não o condenei. Não o condenei. Mas tem muitos pais que hoje agem assim com seus filhos. Muitos pais. E talvez fosse o caminho natural. Ele escolheu isso. Ele tomou essa decisão. Não vou recebê-lo, não irei lá. Ele torrou o dinheiro da família. Ele desonrou. Ele pegou dinheiro daqui, se envolveu com a gente não prestava, ele foi lá, se envolveu com isso, falei, ele fez. De novo, se você for analisar friamente, não posso condenar quem toma essa decisão, porque de fato é muito grave o que aconteceu aqui. O texto bíblico relata algo gravíssimo. Pensa, irmã Maria, a senhora está aqui em Batatais, anos aqui em Batatais, todo mundo conhece a irmã Maria, um bom nome, tal, não sei o quê, honrada, respeitada, e de repente Daniel vira e chega e fala, toma uma decisão, daqui a pouco torra, ela vai embora. Cadê Daniel? Ixi, você não sabe o que aconteceu com a Maria? Nossa. Aí as pessoas começam a evitar a Maria, as pessoas não visitam mais a Maria, as pessoas não falam com a Maria, as pessoas bloqueiam a Maria no WhatsApp. Maria, que antes comprava fiado, tudo aí, o pessoal já não vende mais fiado para ela. Não é porque ela não vai pagar, porque paga, mas porque a atitude que Daniel teve desonrou ela de tal forma que agora está mal falada na cidade. As pessoas não querem contato com a Maria. Pensa você passar, o bicho foi embora. Está lá, torrando dinheiro, está lá na Gaviões, está lá não sei o quê, vai lá, está lá na Europa, vê o Corinthians. Só que aqui em Batatais, quem ficou segurando o BO? Ela. Quem é que está sendo humilhada por aí? Ela. Quem é que está sendo mal falada? Ela. A Deise, olha lá, é a filha do. Ela é a irmã dele lá, ó. A Denise. Está vendo? A irmã da Denise, olha lá, está vendo? E a família agora passando a maior vergonha, a maior humilhação, e o bonitão está onde? Está lá se divertindo, está lá torrando a grana.
E aí, de repente, ele manda um zap, estou voltando. Como assim está voltando? Como assim está voltando? E pior, acabou a grana. Não, fala sério agora. Condena qualquer pai que hoje seu contrato. Aqui esse menino não entra. Dá para condenar a irmã Maria se faz um negócio? Aqui ele não entra. Como assim? Dá para condenar as irmãs? Aqui não entra. Dá para condenar? Não dá para condenar. Não estou entrando aqui no mérito. Tem que perdoar. Não estou entrando nesse mérito aqui. Eu estou falando que talvez 70%, 80% das pessoas ou dos pais agiriam dessa forma. E não dá para condenar, porque a atitude desse menino foi gravíssima. E pior ainda naquela sociedade. Pior ainda naquela sociedade. O que eu estou falando para você é que a audiência de Jesus esperava exatamente que Jesus, contando a história, fosse esse o comportamento do pai daquele menino. E a resposta do pai vai chocá-los mais uma vez. Porque a Bíblia fala que aquele pai corre em direção ao menino. Irmãos, né? Aí eu vou pegar um exemplo. Meu cunhado, ele é fã do Poderoso Chefão. Gosta do Poderoso Chefão, assiste e tal lá. Fica falando às vezes frases do Poderoso Chefão. Alguém mais gosta do Poderoso Chefão aqui? Já assistiram? Ninguém gosta, irmãos. Então os que gostam aí. Você consegue imaginar o patriarca lá, saindo correndo atrás do filho. Oh, vem cá, bonitinho. Você consegue imaginar isso? Não, ele que vem até aqui. No casamento da filha, as pessoas faziam fila para ir lá onde estava sentado na cadeira dele lá, beijava a mão, padrinho, tal, não sei o que. A sociedade patriarcal, é inimaginável você imaginar um pai saindo correndo, mostrando as canelas brancas em direção ao filho, numa atitude de humilhação, porque fazer isso era uma atitude de humilhação. E esse pai pega e faz isso, vai diante daquele menino, vai ao encontro dele, corre ao encontro dele. E o menino começa a pôr em prática o plano, né? De falar o que falou, e começa lá, aquilo que ele veio decorando no caminho todo, tal, não sei o que, e o pai já interrompe ele. O pai já interrompe ele. Não deixa ele terminar o plano dele. E imediatamente vira para onde os seus servos, assim, tragam a melhor roupa e vista esse menino. De quem vocês acham que pertencia no clã a melhor roupa? Quem vestiria no clã familiar a melhor roupa? O pai. O que o pai está dizendo? Traga a minha roupa e coloque nele. Ele não tem honra, mas eu vou honrá-lo aqui e vou fazê-lo filho novamente. Aleluia. Olha que mensagem poderosa que Deus está falando e o que Ele faz por nós. Porque aqui claramente o Pai é Deus. Não há mérito nenhum, ele sabe que o menino não tem como restituir 1/3 da herança que ele torrou, e o pai vai lá e coloca. Agora vem a parte melhor ou pior. Quando o pai recebe o filho mais novo de volta, não como empregado, não como servo, e coloca nele as melhores roupas, e coloca ele de volta à família como filho, aquele menino passa a ter novamente o direito à herança. Uma herança reduzida que ele mesmo torrou. Aqueles 2/3 que sobraram para o irmão mais velho não são mais 2/3, passam a ser 3/3, e os 3/3 novamente, quando o pai morrer, vai ter que ser dividido 2/3, ou seja, a herança do irmão mais velho fez o quê? Diminuiu de novo. Graças à atitude, presta atenção que eu vou fazer aqui, a atitude irresponsável do pai. E é aqui, irmãos, que Jesus vai e começa a trabalhar com a sua audiência, contando, veja, Jesus está contando uma história. A audiência está esperando o desfecho dessa história.
O foco de Jesus são os religiosos. E eu acho interessante porque a gente sempre viu, né? E de fato, o filho mais novo representa a graça de Deus. Você está aqui me ouvindo, não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho dos seus pecados, não importa o quanto você esbanjou no mundo com meretrizes. Talvez você se ache indigno de voltar para casa e ser chamado filho de Deus, mas Deus fala assim: não, vem cá, eu te amo e eu te coloco de novo as minhas roupas e faço de você meu filho, sem você merecer. Foi isso que Ele fez por mim, foi isso que Ele fez e faz por você. Não há merecimento em nós em receber o amor de Deus, em receber o favor de Deus. No sermão passado, a gente sempre, o objetivo foi tentar quebrar, olhar para esse texto e sempre jogar a bomba, né? Olha, irmãos, muitas vezes, quando eu li a parábola do filho pródigo, já vinha na minha cabeça aquela pessoa que está desviada, aquele amigo desviado, quem estava aqui foi para o mundo. Não é assim? Perdidão. Não é assim que a gente faz? É assim que nós fazemos. Para o Senhor trazer, para o Senhor salvar. Olha que bênção que fosse. Ou então, né? Quantas vezes, né, numa assembleia, um irmão, ou num culto, o irmão vem e se reconcilia com Jesus. Aí na hora vem nosso texto, né? O filho pródigo vem voltando. Olha que coisa boa, coisa linda. Mas o foco da parábola do filho pródigo não é o irmão mais novo. Jesus não está contando a parábola do filho pródigo para focar em quem se desviou e quem está lá fora perdido. Porque na verdade os dois filhos estão perdidos. E acredite que a situação do mais novo é menos pior do que a do mais velho. A do mais velho é muito pior, é muito complicado. E é isso que nós temos que nos focar, porque eu e você podemos ser o irmão mais velho. Aquele irmão começa a revelar, de fato, quem ele era. Às vezes, Deus permite que nós passemos por certas circunstâncias. E Deus, Ele vem ao nosso encontro especificamente para nos frustrar. Porque com esse episódio, o nosso coração é desnudo. E aí é de fato revelado quem verdadeiramente nós somos. Muitas circunstâncias, muitas lutas, muitas provações, muitas questões que talvez até hoje você não entenda. Mas por que eu tive que passar por isso? Eu estava tão bem, eu estava lá com Deus, eu estava nisso, eu estava aquilo. Nunca aconteceu isso com você? De estar passando uma situação e de repente do nada acontece algo, talvez inesperado, talvez não sei o quê. Deus está por trás disso para revelar de fato o que está escondido no seu coração e quem realmente você é. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho. E nós sempre, ao olhar para esse texto de Lucas 15, olhamos o irmão mais novo, o moleque irresponsável, esse moleque é lá da minha família, ó, irresponsável, e apontamos o dedo, e exaltamos o irmão mais velho, que ficou lá com a família, E esse irmão, quando sabe que está tendo festa, quando sabe que está ali acontecendo alguma coisa, ele se injuria, ele se ira, ele fica revoltado, ele começa a jogar na cara do pai as coisas que ele fez, tudo o que ele fez. Ele começa a se questionar, talvez ele teria dito assim, ó, eu me matei de trabalhar para merecer o que eu tenho. Esse meu irmão não fez por merecer nada. Merecia sim uma expulsão, merecia nunca mais voltar. E agora que ele volta, e como que a irresponsabilidade dele é paga? Com riquezas. Ele recebe de volta a herança. Onde é que está a justiça nisso tudo? Irmãos, quantas vezes não questionamos Deus de coisas assim?
Estou lá domingo de manhã, estou lá domingo à noite, eu dizimo, participo no louvor, eu prego, fui fiel, fiz isso, fiz aquilo outro, abri mão, eu mesmo. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, abri mão da minha vida, do meu sonho de ser advogado, para ser pastor, e por que está acontecendo isso? Quantas e quantas vezes fazemos isso com o Senhor? Com Deus, como esse irmão mais velho. Ele vira para o pai e fala assim: olha, eu nunca desobedeci às suas ordens. Portanto, em outras palavras, eu tenho direitos. Tenho direitos. Tenho direitos. Você não devia ter feito isso com esse mais novo. Eu deveria ser consultado. Porque fui eu que fiquei ao seu lado. Fui eu que obedeci suas ordens. E você não me consultou. Só que detalhe, a fúria e a ira desse irmão mais velho, neste momento, é ainda um insulto maior ao pai. Porque naquela época não se falava desse jeito com o pai. Vocês lembram o que aconteceu com Cã, quando entrou de frente para Noé e viu a nudez do pai? E ainda fez uma selfie. Se fosse hoje, né? Você lembra os seus irmãos Sem e Jafé como entraram na tenda de costas para cobrir a nudez? Algo desrespeitoso. Tinha coisas que você não falava. Você se dirigir para o pai: pai, estimado pai, com todo o respeito, posso falar? Permita-me falar. Não. Esse irmão mais velho chega para o pai: olha, já começa assim, olha. Mais ou menos assim, escuta aqui. Não se fala com, se hoje já não se fala assim com os pais, viu, Sofia? Quiçá naquela época. E esse rapaz, olha, escuta aqui. E ele começa a falar como se fosse de igual para igual com seu pai. Eu lembro uma vez meu pai, isso acontece com os adolescentes, né? Os adolescentes vão crescendo, né? Vão ficando grande, a voz vai engrossando, né, Samuel? Aí já se acha. E eu, até os 10 anos, eu era tamanho mediano, mas depois dos 12, assim, eu dei um estirão que eu cresci e fiquei desse tamanho aqui, foi assim. E meu pai, vocês conhecem, é baixinho. E eu, pronto, já dominei o velho. E o André sempre foi mais quieto e eu sempre fui muito bocudo. E falava, batia a boca, mas eu sei que um dia, meu pai encheu de autoridade, eu batendo boca com ele, ele virou para mim baixinho assim, enfiou o dedo na minha cara e falou assim: você não pensa que você tem esse tamanho todo, que eu não desço a mão em você, viu, rapazinho? Falou bem assim. Aí eu baixei e fiz, fui, sentei, entendi quem mandava ali, me fechei na minha insignificância, entendi ele como pai e a autoridade dele. Já pedi perdão muitas vezes para o meu pai das vezes que eu o afrontei, me rebelei. Nós estamos vendo aqui um rapaz exalando rebelião. E o mais surpreendente novamente é como esse pai vai reagir. Como esse pai vai reagir? Como você reagiria? Ei, né? Vai para o seu quarto e não volta mais de lá. Perdeu a mesada, sem celular. Não é assim? Aqueles ouvintes estavam assim, atônitos, para entender qual vai ser a reação daquele pai. O pai não deserda o filho mais velho, apesar de todo o insulto que ele profere. O pai não se insurge contra ele. Na verdade, você consegue entender até um pouco de doçura e ternura quando ele vira e fala assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu.
Aquele pai, de forma terna, está convidando aquele menino para entrar para o banquete. Também. Vamos lá como família, todos juntos. Não importa o que você fez aqui, vamos. Não vou deserdar seu irmão, também não vou deserdar pelo que você fez aqui, vocês são meus filhos. Engole seu orgulho, entra para o banquete, vamos, bora. Aquele pai, novamente, derrama graça para com aquele filho. E aí Jesus está caminhando para o fim da história, e aquelas pessoas estão esperando, como é que vai acabar isso? Né? Que lindo a família reunida, né? Que lindo a família. E Jesus não dá um desfecho para a história. Jesus termina a história deixando no ar. E não se sabe se o mais velho entrou, não se sabe se os irmãos se reconciliaram, não se sabe o que aconteceu depois. E exatamente quando está todo mundo pensando como ficaria o fim da família, a história termina. A história termina. Eu não posso afirmar para vocês que o irmão não entrou, mas o texto não diz, a história acabou. A história terminou. A pergunta é: por que Jesus não terminou a história e não nos contou o que de fato aconteceu com o irmão mais velho? Pensa aí um pouquinho. Por quê? A história vinha bem, início, meio, mas não teve um fim. Na verdade, teve um desfecho só para um dos irmãos. Mas o mais velho, nós não sabemos se ele entrou ou não. A cena termina com o pai conversando com o mais velho no campo. Pai demonstrando graça, e aquele menino irado e demonstrando ali. E Jesus termina. Jesus não fala, eu vou deserdar, ele não vai entrar, ele entrou, mas ficou nunca. Não, nós não sabemos. Jesus, ele não termina essa história, porque ele está contando essa história para os fariseus e religiosos ali. Os fariseus e os religiosos são os irmãos mais velhos. E eles entenderam isso. E eles estavam ouvindo essa história profundamente ofendidos. Nós falamos isso no sermão passado. Quando Jesus para a história e não dá um desfecho, ele joga ao seu público e diz assim: você vai ou não vai entrar para o banquete? Ele deixa que os fariseus e os religiosos respondam. E o que estava na cabeça dos fariseus e religiosos? Esse banquete não tinha nem que estar acontecendo. Esse banquete não tinha nem que estar acontecendo. Não foi o que o menino falou, o mais velho falou? Sempre obedeci suas ordens, você nunca me deu um cabrito para matar com os meus amigos. E aí vem esse filho que desperdiçou o seu dinheiro com as meretrizes e você mata um novilho gordo. Veja, aqui cada expressão tem um significado. Matar um novilho gordo era algo para uma festa de 7 dias, semelhante a um casamento naquela ocasião. O novilho gordo, ele é separado para a maior e melhor festa que você tinha que dar. Não era qualquer festa que você matava um novilho gordo. Tanto que você vê que ele vai falar com o pai, você não me deu nem um cabrito no pai, ele não fala nem de novilho gordo. Aquele menino, o irmão mais velho volta do campo, talvez já tinha 1 ou 2 dias de festa, quando que música é essa, que bagunça é essa que está acontecendo aqui? Nós estamos celebrando o quê? Isso foi notícia na cidade inteira, todo mundo estava falando. Pensa,
Denise estava viajando esses dias com o Breno, pousa lá em Ribeirão Preto, aí chegando em Batatais, está mó bagunça aqui, mó zum, 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 zum. O que aconteceu? Você não está sabendo, tendo festa na sua casa? Como assim? Não é meu aniversário, Denise não está, o outro irmão está morto, não sei o que, não. O teu irmão voltou, a irmã Maria resolveu fazer uma festa. Ah, não é possível. Aquele irresponsável? Não é possível. Como assim? Não. Ela não consegue nem chegar de carro lá na Vila Maria, tem que parar o carro por aqui, vai ter que ir andando por ali, porque está todo mundo na rua. O novilho gordo dá para bancar todo mundo ali. Depois você me convida, minha Maria, para comer um novilho gordo na sua casa. Eu vou lá, hein? E pensa o ódio na Denise. A raiva. Nossa, eu estou aqui, eu cuido dela, eu fiz não sei o quê, e pá. Todos esses anos servindo, trabalhando, não. Mas para mim nunca fez nada, mas para esse bonitinho aí, foi lá, torrou tudo. Agora está aí, ó, mó festança. Dá para condenar ela? Friamente falando? Não. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, e Ele está querendo mudar todo o nosso conceito da nossa ligação com Deus. O que Jesus está provocando aqui, os fariseus a pensarem, os religiosos a pensarem, era o formato que eles trabalhavam e exigiam para nos relacionarmos com Deus. Você quer ver como isso é tão presente para nós? Imagine que você... Vou imaginar eu e meu irmão, o André. Crescemos juntos e de repente o André se desvia. E passa 60 anos da vida dele perdido, desviado. E eu estou aqui, pastor, abri mão dos meus sonhos, estou servindo a igreja de Cristo, estou trabalhando, estou ali sofrendo com as agruras do ministério, estamos lá, e pá. E aí nós dois vamos morrer com 90 anos. E quando ele está lá com 89 anos e 11 meses, ele vai lá e se reconcilia com Jesus. E aí morre. Como que é para mim saber que ele vai herdar o mesmo céu e a mesma herança que eu vou herdar, tendo eu servido uma vida inteira para Jesus? É justo isso? Pensa aí você. Pensa, então vamos descer pior. Pensa você que dedicou sua vida inteira para Jesus. Sua vida inteira. E você descobre que um estuprador de criança, lá na cadeia, aceitou Jesus e vai dividir a mesma herança que você. Você acha que é justo? Você viveu a sua vida inteira para Jesus, você não se desviou de um mandamento, você casou na pureza, você foi ali, dizimista fiel, pá. Quantas vezes nós viramos para certas pessoas, não, esse aí, pelo amor de Deus, não é possível que você vai para o céu. Se esse vai para o céu, eu não vou. Não, esse aí não vai para o céu. Quantas vezes nós dissemos quem vai e quem não vai para o céu? Como verdadeiros irmãos mais velhos. Como verdadeiros irmãos mais velhos. Ó o Maurício, todo tatuado. Quem tem tatuagem não é de Jesus não, irmãos. Senhor, nunca pus uma tatuagem no meu corpo. Não é possível que a minha mansão no céu não vai ser maior que a do Maurício. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós julgamos? Não é assim que nós classificamos o pecado? Classificamos quem vai ser salvo, classificamos quem está perdido. Pois Jesus, nessa parábola, vai remodelar tudo isso. E eu tenho descoberto que entender o cerne da parábola do filho pródigo vai nos recalibrar da verdadeira maneira que nós temos de servir a Deus.
e vai expor o tanto de irmãos mais velhos que há em nós. Esse é o interesse de Jesus, que nós abandonemos o irmão mais velho que há em nós. E no sermão, não nesse domingo, no outro domingo que vem, eu vou estar pregando num retiro de carnaval em São Paulo. Teremos culto, venham, o irmão Júlio vai estar pregando. Mas no outro sermão, nós vamos falar um pouco exatamente sobre o nosso relacionar com Deus. Eu só vou dar uma dica para os irmãos. Eu cresci, né, a gente não tinha célula na igreja, então era culto de quarta-feira, culto de oração. E era muito interessante lá na primeira igreja batista do Capão Redondo, a gente ia para o culto de oração, que quando a gente percebia que a igreja estava cheia, é que os irmãos estavam cheios de problemas. Na quarta-feira. Aí eles vinham para pedir. E pedia. Era todo mundo falando, quero pedir, estou com um problema. Aí a gente orava, aquela coisa. Aí na quarta que vem, orava. Aí agradecia. Depois que agradecia, sumia, não aparecia mais. Porque não precisava de Deus. Não é assim? Quantas vezes falamos, cuidado com a mão de Deus. Com Deus não se brinca. Quantas vezes condicionamos o fazer algo para Deus com medo de alguma coisa, com medo da mão de Deus, com medo de algo? Quantas vezes, não, eu tenho que dizimar, porque se não dizimar, o devorador vem, eu vou perder meu emprego. Você dizima porque você tem medo de perder o emprego? Ou você dizima porque você quer trocar de carro no final do ano e quer que... Eu quero mais cacau, quero mais dinheiro, então vou dizimar, porque a Bíblia fala, é essa motivação que você faz as coisas? Se nós agimos assim, e nas igrejas estão cheias de pessoas que agem assim, nós somos o irmão mais velho. E o que eu quero desafiar os irmãos nesses sermões é quebrar o irmão mais velho que há em nós. Sermos livres em nome de Jesus e passarmos a nos relacionar com o olhar do Pai, que é gracioso, que perdoa, não importa se o irmão mais novo ou o irmão mais velho. Tirar esse olhar de julgamento que nós temos muitas vezes com os fracassos, como que se nós não fracassássemos, como que se nós não errássemos, destilando hipocrisia, com língua pesada, com língua julgadora, falando o que não se deve falar, com comportamento exclusivo. Nosso comportamento não tem de excluir, tem de incluir. Isso é evangelho. É essa mensagem que Jesus está confrontando os fariseus na sua época, que era o seu público ali, e está nos confrontando. E só para deixar você com a pulga atrás da orelha, para você pensar, é plenamente possível você obedecer todos os mandamentos, cumprir a cartilha de obedecer à lei, e você está em pecado, e essa obediência te afastar de Deus. Vou repetir. É possível você estar em plena obediência à palavra de Deus, seguir à risca a palavra de Deus, e essa sua atitude ser uma atitude pecaminosa e te afastar verdadeiramente de Deus. Se você quer descobrir por quê, venha no meu próximo sermão do Filho Pródigo, que nós vamos discorrer sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso culto, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. O Ministério do Louvor vem à frente. Enquanto isso, leia Lucas 15. Vai refletindo, vai deixando o Senhor falar ao seu coração, em nome de Jesus.